Eu adoro rádio. Invenção incrível do final da Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial. Lá pelo finalzinho do século XIX, início do século XX. É uma conjunção de três coisas: o estudo das ondas, o telégrafo e o telefone sem fio. Nomes como Hertz, Maxwell, Marconi fazem parte do início da história deste aparelhinho que até hoje leva conhecimento, música e entretenimento para o mundo todo, para as regiões mais longínquas. Aqui no Brasil, a primeira transmissão aconteceu no iniciozinho do século XX. Está ligado ao nome de um homem chamado Roquete Pinto, um dos primeiros grandes impulsionadores da comunicação eletroeletrônica no Brasil. Fique ligado, procure nas emissoras da sua cidade, descubra aonde a Rádio Enem começa a chegar pelas ondas do rádio o mais longe possível. Vamos começar mais um dia de aula. Fala pessoal, professor Jarbas de Jesus falando aqui, mais uma aula de física para a gente dar prosseguimento ao nosso debate, preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Galera, na aula de hoje nós vamos falar da continuidade da aula 7, né? Na aula 7 falamos sobre a dinâmica de Newton e hoje vamos falar sobre as leis. Na verdade são um compêndio, um resumo da sua obra voltada para o ensino médio, tá? Então vamos lá. Pessoal, eu trouxe aqui uma breve revisão de força resultante, lembrando que força é um vetor e se eu quero a sua resultante eu tenho que fazer uma soma vetorial. Na aula 7 a gente apresentou isso para vocês, né? Mostrou que a gente deveria levar em consideração a orientação vetorial das forças em cada uma das situações. Então revise lá a aula 7 depois. Temos aqui um outro conceito que é importante, que é chamado equilíbrio translacional. A gente vai usar muito isso, sobretudo em resoluções de problema, né? É algo bastante importante, um conceito bastante fundamental aqui, né? Que é o chamado equilíbrio translacional. Eu falo de translacional porque é possível também falar em equilíbrio rotacional, mas nesse caso a gente está focando no movimento de translação. E para as leis de Newton e para a dinâmica de Newton, a condição fundamental é que a força resultante seja zero. E aí, gente, desse resumo inteiro, a gente vai apresentar as três leis fundamentais para a dinâmica de Newton, que são a primeira, a segunda e a terceira lei. É possível também, numa relação um pouco mais extensiva, falar da lei de gravitação universal de Newton, né? Mas isso é em um tópico específico voltado para a gravitação universal. Então vamos lá, galera. Lei da inércia, também conhecida como primeira lei de Newton. Quais são os pré-requisitos básicos para eu entender a lei da inércia? Primeiro, são feitas as medições em um referencial inercial. O que é o referencial inercial? São os referenciais nos quais se observa a realização de um movimento retilíneo uniforme ou repouso, né? Então, o estado da inércia, né, associado com a lei da inércia, esse estado da inércia, ele será descrito em duas situações específicas, né? Eu tenho o estado de repouso ou o estado de equilíbrio estático e também terei o estado de MRU, estado de movimento retilíneo uniforme, também chamado estado de equilíbrio dinâmico. Vale salientar que o que importa aqui é a gente perceber que tanto na primeira situação quanto na segunda existe equilíbrio, ou seja, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, está associada ao estado de equilíbrio, tá? E o estado de equilíbrio, ele é comprovado por uma força resultante nula, ou seja, não existe aceleração resultante. A aceleração resultante é nula nesses casos que foram apresentados aqui, tá? Então, o estado de inércia é o estado de equilíbrio.
Então, coloque aqui um resumo do referencial inercial, que é onde se observa esse tipo de situação, e o estado de inércia é caracterizado por uma força resultante nula. Tudo ok? A outra lei importante, né, já que para a dinâmica de Newton, eu comentei inclusive na aula 7, a gente tem duas situações possíveis. Ou a força resultante é nula, ou a força resultante é diferente de zero. E neste caso, quando a força resultante que atua sobre uma partícula é diferente de zero, então nós temos aí o que nós chamamos de estado de desequilíbrio. Estado de desequilíbrio é o mesmo que dizer que o corpo está dotado de aceleração. E estar dotado de aceleração significa dizer também que existe força resultante não nula atuando sobre essa partícula. E essa força resultante, ela é proporcional à variação da quantidade de movimento da partícula. Também foi dito na aula de número 7. Toda vez que existe variação da quantidade de movimento de uma partícula, eu posso concluir, a partir da dinâmica de Newton, que existe força resultante não nula e a consequência direta da ação dessa força não nula é o surgimento de uma aceleração. E aí eu coloco novamente a forma compacta para a segunda lei, ou lei geral das massas, ou lei geral da dinâmica, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Gostaria de salientar também que quando a gente fala de vetor, eu devo lembrar a vocês do seguinte, também revisamos isso na aula 7, que existe o módulo, a direção e o sentido. Portanto, tenha sempre muito cuidado quando você está estudando o vetor de maneira completa, ou se você está estudando alguma característica específica desse vetor. Esse é um lembrete também importante. Pois bem, eu coloquei aqui duas situações bastante comuns, né, associada com essa segunda lei, que é a proporcionalidade, né, ou a relação matemática que existe entre essas grandezas. Nesse primeiro gráfico, eu estou chamando a atenção para você que nós estamos considerando um sistema em que a massa não varia. Nesse tipo de sistema em que a massa não varia, o que é que eu terei? Eu terei uma aceleração que será diretamente proporcional ao módulo da força que foi aplicada, tá? Isso é importante. Quando se considera uma massa constante, existe uma proporcionalidade entre o módulo da aceleração adquirida e o módulo da força resultante que foi aplicada sobre essa partícula, de modo a termos aqui uma relação matemática do tipo linear. Nesse segundo caso, que também é importante, perceba que eu estou chamando a sua atenção para que, neste caso, o que foi que aconteceu? O módulo da força resultante permaneceu constante durante a nossa medição, durante a nossa observação. E quando isso ocorre, eu passo a ter uma relação inversa do ponto de vista matemático entre massa e aceleração. E aí o que é que eu faço? À medida em que eu aumento a massa ou eu reduzo a massa, eu vou interferir na intensidade da aceleração. Funciona da seguinte maneira: na medida em que essa massa aumenta, a taxa de aceleração vai ficando cada vez menor, já que a aceleração é uma taxa que mede como ocorre a variação de velocidade de uma partícula enquanto uma força resultante não nula atua sobre ele. Então, essa segunda lei é a lei geral, tá? E ela vai ser aplicada levando em consideração várias forças especiais, né? Aqui a gente poderia dizer que é uma maneira geral da gente trabalhar, né? A gente vai colocar problemas com força de tração, força-peso, atrito, né? Várias forças, e eu vou abordar a partir desses dois princípios básicos, né? A lei da inércia, que seria a primeira lei, e a lei geral, que seria a segunda lei. Tudo bem? Gente, uma outra lei também de Newton importante, a terceira lei, e por incrível que pareça, essa terceira lei, ela está presente em muitas situações do nosso cotidiano, e o Exame Nacional do Ensino Médio faz esse link. É importante que o Enem ele aborda competências e habilidades, mas em um pano de fundo muito nítido, muito claro. Qual é esse pano de fundo? Ele quer sempre relacionar a discussão científica, né, com aquilo que o estudante verifica no seu cotidiano. Aonde que eu enxergo a primeira lei e a segunda lei
Quando eu estou andando de ônibus, por exemplo, né? Enxergo aí problemas relacionados à primeira lei. Quando eu uso o cinto de segurança, também tenho problemas associados com a primeira lei. Então, a relação do seu conteúdo, né, das competências e habilidades com o seu dia a dia, esse é o foco do Exame Nacional do Ensino Médio. E nesse contexto, eu apresento para vocês a terceira lei. E eu já começo ali com uma provocação, né? Trouxe ali a Terra e a Lua, e aí são dois corpos massivos celestes. Eles interagem, né, por meio de uma força gravitacional atrativa, e a força com que a Terra atrai a Lua, nesse contexto, tem a mesma intensidade daquela força com que a Lua atrai a Terra. O que é que eu estou dizendo com isso? Que a força gravitacional, com certeza, obedece, em um par, no caso, entre dois corpos, ela obedece à terceira lei de Newton, né? Além disso, eu tenho lá, né, o caso dos lançamentos de foguetes, o caso do voo de um avião, que é algo extremamente comum, né? Uma simples caminhada, a relação entre a força que você aplica sobre o solo e a força de retorno, força de reação. Nós chamamos essas forças de ação e reação como sendo componentes de um par ação e reação. E em um par ação e reação nós temos as seguintes características, né? Mesma direção, né? Mesmo módulo ou mesma intensidade, sentidos opostos. Essas forças atuam em corpos distintos e por isso mesmo suas ações não são anuladas, tá? E apresentam a mesma natureza. Então, além da gente saber como é a lei, eu preciso sempre estar muito interessado e ligado em quais situações cotidianas essas forças podem ser vistas, observadas, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula 8, uma revisão sobre as leis de Newton. Nas próximas aulas continuaremos ainda a falar sobre forças, né? Para que vocês possam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Um abraço do professor Jarbas e até a próxima. Olá, tudo bem, meus queridos alunos, companheiros de jornada, né, nessa saga que nós estamos vivendo aí, nesses momentos únicos da história que a gente está vivendo. Então a gente vai continuar nosso curso, isso não pode parar de jeito nenhum, tá? Então a gente hoje vai estudar África. A África contemporânea, né, a sua formação, sua história, sua inserção no mundo contemporâneo. Eu queria lembrar vocês que estudar a história da África é lei. A lei que se estabeleceu em 2008, a Lei 11.645, que estabelece a obrigatoriedade do estudo, do ensino da história africana nas escolas. Apesar das últimas mudanças ocorridas com o novo governo, que flexibilizou isso, a gente sabe que além da questão legal, existe uma questão moral, ética. É preciso estudar a história africana. É preciso conhecer o continente africano, saber que é o segundo continente mais populoso do mundo, que tem hoje mais ou menos em torno de 1 bilhão de habitantes, que é o terceiro mais extenso do planeta, saber que são 30 milhões de quilômetros quadrados, que é mais ou menos 20% de toda a área emersa do planeta, ou seja, aquela parte do planeta que está fora dos oceanos. Já falei aí entre 800 milhões e 1 bilhão de habitantes, que também estão lá os países lusófonos, que são ex-colônias portuguesas, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Mas é preciso também que a gente destrua alguns mitos que foram construídos ao longo do tempo na história sobre o continente africano. Vocês vão ver que é incrível isso, né? Porque são axiomas, estereótipos, alguns de tom racistas, né? Sem dúvida nenhuma, de profundo preconceito, que foram ficando arraigados no espírito humano, no mundo inteiro, em relação ao continente africano. Por exemplo, a África não é uma selva tropical. A África tem selvas tropicais, mas a África não é uma selva tropical. Vocês estão vendo imagens aí de cidades como Joanesburgo, Cape Town, Addis Abeba, Nairobi, cidades como Casablanca, Argel, são cidades que alcançaram um alto nível de metropolização. Então é bom a gente lembrar que a África não é apenas uma selva tropical. Outro mito é que a África é mais distante, a África é distante, exótica. Isso é bem eurocêntrico, pessoal. Aquela ideia de que a Europa é o centro do mundo, né? Você repare como os mapas são feitos, como é construído o conceito, é o eurocentrismo. Então, o Oriente Médio,
o Oriente, Extremo Oriente, a África exótica e distante, isso tudo é fruto do preconceito. Não existe distância, só existe distância quando existe ponto de referência. E como ponto de referência sempre foi a Europa, sempre se tratou a África como um continente distante, exótico, fora dos padrões europeus. E as populações africanas não são isoladas e perdidas no meio da selva. Na verdade, existe um grande grau de contato. Antes da chegada dos europeus, já existia um profundo intercâmbio entre as populações africanas e já existia também um profundo intercâmbio cultural, econômico, comercial entre essas várias populações, tá? Isso é um filme, né, que nós produzimos, a gente vai disponibilizar para vocês também. É um documentário, ele está obviamente a essa altura um pouco defasado do ponto de vista técnico. Porque Umbundo, ou Nossas Raízes Africanas, esse documentário nós produzimos em 2000 e... Sidney estava lá com a gente, nosso cinegrafista, diga aí, Sidney. 2008, a gente foi para a África e produziu esse documentário. Embora, assim, vocês vão ver que ainda está naquele padrão, né? 4x3, não está no 16x9, está quadradinho aquela tela ainda. Mas do ponto de vista de conteúdo dá para você aproveitar bacana, é um média-metragem. Esse filme, essa foto nós tiramos, inclusive na savana lá, enquanto a gente gravava lá na costa oeste do continente africano. Se você tiver um tempinho, tiver boa vontade, tiver a fim de aprender um pouco mais, aprofundar sobre a África, vocês vão ver depoimentos incríveis. Um deles, inclusive, daqui a pouco a gente vai exibir aqui para você. Foi um sucesso razoável, a gente ficou muito feliz, né? Foram alguns milhares de DVDs que foram parar nas escolas do Brasil e serviu de material didático. Assista, a gente vai mandar junto com esse material, junto com essas videoaulas, vai o link para você assistir o nosso filminho também, tá? Filminho não é menosprezando não, pessoal, é porque realmente é uma visão modesta, né? A gente fez assim, de uma forma simples, só para servir como um amparo mesmo para o conhecimento histórico, tá? Sobre o continente africano. O europeu, outro mito, né? O europeu não chegou na África um dia e disse: ô, sou africano, eu vim aqui para trazer cultura, saber para você. Não, muito pelo contrário, a África tinha cultura, tinha informação, tinha escrita. Imagine vocês, antes de muitas das áreas da Europa, já tinha escrita muito antes dos europeus. E aí a gente vai construir verdades sobre o continente africano. Olha que bacana que é isso aqui. Algumas verdades. Primeiro, o homem nasceu na África, ou seja, a matriz antropológica física humana foi no continente africano, lá no Vale de Odomvaine, onde foram encontrados os primeiros ancestrais, os primeiros hominídeos dali, da África para a Europa, da Europa para a Ásia, da Ásia para as Américas, e assim o homem se expandiu pelo continente todo. A África é um continente pluricultural e multiétnico, pessoal. São centenas, milhares de etnias, de povos, de línguas, de culturas diferentes. Olha para cá, isso aqui são as várias áreas, as macro-áreas culturais africanas. A região saariana, a África setentrional, que antigamente era chamada de África setentrional francesa, né? Você vê como era eurocêntrico isso. Congo, Luba, Lunda, África do Sul e Zimbábue, Egito e Sudão, a região do Suarili, e cada uma dessas regiões habitadas por povos com as mais variadas percepções de mundo, cosmovisões, línguas, culturas, é incrível. A gente adora fazer o amálgama, né? Os africanos, a gente não gosta quando fazem com a gente, né? Ah, os nordestinos. Pô, nós somos tão diferentes, os baianos são tão diferentes dos pernambucanos, tão diferentes dos alagoanos, dos maranhenses, mas aí o pessoal do sul, mais preconceito, os nordestinos, dos baianos. A gente não gosta quando fazem com a gente, mas a gente faz. Os orientais como se fosse uma massa só. Não, os japoneses são muito diferentes dos chineses. Assim como são os benguelas, malês, umbundos, quimbundos, geis, iorubás, nagôs, são muitos povos, cada um com sua característica própria, com sua característica física, inclusive, com sua língua, com seus valores diferentes. A África apresenta uma grande diversidade de paisagens naturais, isso é bom a gente lembrar, e esses são as verdades, essas são as verdades que a gente precisa construir. A gente volta daqui a pouquinho, no próximo vídeo, para falar sobre as etapas de dominação dos europeus sobre o continente africano. E aí, meu povo lindo, tudo beleza? Que maravilha estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Felipe Veloso, ator, e tenho o prazer de estar sempre trazendo um conteúdo exclusivo preparado para vocês.
Nesta edição, eu trago mais um episódio do Palavras Vividas, onde eu apresento textos escritos por mim ao longo dessa caminhada. Com certeza vocês vão curtir. Um beijo grande, aproveitem as aulas e até a próxima. Palavras Vividas, das ruas para o papel, do papel para a sua tela. Quem me vê assim, não sabe. Talvez pensa o quanto é difícil a batalha, a luta diária, persistir, não parar, ter que se apegar na crença. Um leão por dia. Vários busão ao dia, uma marmita, meio-dia, filar a boia e a cama na casa da tia, derramar um balde de suor para deixar as contas em dia. E aí você vem me dizer, parecer? Pra quê? Me iludir com aparecer quando na realidade por dentro a sua alma e mente só fazem padecer. Ser, fazer. Arregaça as mangas, fecha os dentes e tira essa cara blasé. Sai de trás do seu próprio vidro fumê porque ninguém vai te dizer. Você vai ter que saber se você entrou nesse estádio para jogar ou só para torcer. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo, sou professor de Química e hoje vamos dar continuidade à aula de modelos atômicos. Na aula anterior, vimos o modelo de Dalton e o modelo de Thomson. O modelo de Dalton está associado à bola de bilhar, né? À esfera maciça, indiscutível, indivisível. Já o modelo de Thomson está associado ao pudim de passa, onde o pudim seria o fluido, a carga positiva, e as passas são as cargas negativas, né? Os elétrons. Daí já temos um átomo divisível, né? Diferente do átomo de Dalton. Hoje vamos falar do modelo atômico de Rutherford, de Bohr e algumas características do modelo atômico atual. O modelo atômico de Rutherford. Havia algumas consistências no modelo atômico de Thomson que o de Rutherford consegue explicar, né? Os fenômenos radioativos já eram conhecidos na época de Rutherford e ele se apropria de alguns experimentos, né? Ele consegue elaborar um experimento utilizando a radioatividade. E como é que era feito esse experimento? E por que eu tenho que entender esse experimento? Tá? Se ligue, os experimentos nos ajudam a compreender os modelos atômicos e o principal, pode cair na prova de vocês, tá bom? Então fiquem atentos aos experimentos. E como é que era feito? Rutherford e seus colaboradores, né, utilizaram uma fonte de partículas alfas. Essas partículas radioativas são partículas positivas, né? Uma fonte de partículas positivas, um feixe, que foi bombardear, né, foi com o intuito de incidir e bombardear uma lâmina de ouro. Essa lâmina de ouro era circundada por um anteparo, e esse anteparo era luminescente, né, a incidência desse feixe. Com que intuito? Saber se o feixe sofreria muitos desvios, poucos desvios, enfim. E para surpresa, né, de todos, a maior parte desses feixes ultrapassaram, né, através da lâmina de ouro. Não tem como fazer aqui com minha mão, mas aí, ao poder de imaginação de vocês, né, utilizem e imaginem que os feixes, a maior parte deles ultrapassaram esse feixe luminoso, ou perdão, esse feixe de partículas alfas ultrapassou a lâmina de ouro, e poucas partículas alfas sofreram desvio. Isso foi repetido várias vezes e Rutherford criou um padrão, né, levando a concluir que esse átomo, né, a matéria é constituída por um átomo com espaços vazios. Sim, com espaços vazios, né? O átomo deixa de ser uma partícula, né, contínua para ser descontínua. Os elétrons, né, estão ao redor do núcleo, né? Este núcleo é maciço, denso, positivo, né? Que é o que foi o responsável por desviar
os poucos desvios das partículas alfas. Essa região onde há o elétron denominamos de eletrosfera, tá bom? O modelo de Rutherford é associado ao modelo planetário, o sistema solar, né, no qual eu tenho um Sol no centro e ao redor eu tenho os planetas. Mas há uma inconsistência aí no modelo de Rutherford, né? Pela teoria do eletromagnetismo, toda partícula com carga, né, que é submetida a uma aceleração, emite uma onda eletromagnética. Ou seja, o elétron ia perder energia e ia se chocar com o núcleo, inviabilizando tal modelo. E aí que entra um personagem importante nessa história, o Niels Bohr. O Niels Bohr ele utiliza este modelo de Rutherford, mas aplica a mecânica quântica, né, vinda lá de Max Planck. Então ele casa e cai muito bem no modelo atômico, né? Ele justifica as evidências experimentais através, né, da mecânica quântica e esse modelo de Rutherford. Daí ele elabora alguns postulados, né, que é o núcleo no centro com as órbitas, né, aí vem o conceito de órbitas com energia bem definida. À medida que essas órbitas se afastam do núcleo, maior energia o elétron tem que ter para ocupá-las. Para o elétron saltar de uma órbita para outra, é necessário que ele absorva. Para que um elétron volte ao seu estado fundamental, volte para uma órbita de menor energia, ele libera uma quantidade de energia, né, para ir respeitando a conservação da energia, né, que não é nem criada nem perdida, ela é transformada. Nesse caso, transformada em ondas eletromagnéticas, transformada em luz. E é bacana que ele consegue explicar as cores das luzes. E aí tem dois fenômenos interessantes, que são as fenômenos mesmo, lâmpada a vapor, né, que são os gases ali contidos, que sofrem descargas elétricas. Então, a depender do elemento, eu tenho uma emissão de energia diferente, eu tenho uma emissão de luz diferente. E também nos fogos de artifício, né, aqueles fogos bacanas que a gente vê no Réveillon e tal, ou em festas comemorativas. Ali eu tenho sais, eu tenho elementos específicos que, ao receber energia, não de descargas elétricas agora, né, após a reação da pólvora, né, em forma de calor, ele emite aquelas cores mais variadas possíveis a depender do elemento utilizado. Tá? Mas aí a outra inconsistência, nesse caso do modelo de Bohr, que é o seguinte: à medida que eu tenho mais elétrons, né, maior quantidade de prótons, fica inviável o núcleo se tornar estável, né, devido à repulsão das cargas positivas. Daí entra um personagem interessante que é o James Chadwick, que ele vai propor uma nova partícula sem carga, denominada de nêutron. E aí é interessante que justifica a estabilidade no núcleo e também a massa, né? A massa atômica está relacionada à soma dos prótons e dos nêutrons, já que o elétron é desconsiderado. Tá? E é desconsiderado por quê? Aí entra também a parte das características do modelo atômico atual. Hoje sabemos, né, que o elétron, né, é um ente físico dualístico. Ele se comporta tanto como onda ou como partícula. E atualmente o modelo atômico não é tão didático quanto o de Bohr, né, dividido por órbitas. Não, é um por orbital baseado em equações de probabilidade. Aí entra o nome de uma pessoa importante, né, para esse estudo, que é o Schrödinger, que tem orbital uma nuvem de probabilidade de ser possível encontrar aquele elétron, né, uma nuvem de elétrons, a probabilidade de encontrar aquele elétron em uma região. Mas e hoje continua o átomo sendo alvo de estudo, né? Ele ainda há muito a ser estudado. Sabemos que não tem apenas elétrons, prótons e nêutrons, tem bósons, quarks, leptons. É ainda alvo de muitos estudos esse tema átomo. Mas o que é importante para a sua prova, pessoal, é que vocês fiquem espertos quanto à associação do cientista, do Rutherford, ao experimento que ele fez, ao modelo, né? Rutherford, modelo planetário, Dalton, né? A bola de bilhar, quais características que eu tenho de cada modelo, quais foram os experimentos, tá? Fiquem espertos que isso pode cair na prova de vocês,
tá? Estudem, sucesso aí para essa prova do Enem. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem, tá? A aula de hoje é sobre coerência textual. Para entendermos bem esse assunto, nós vamos usar como base da nossa aula de coerência textual o tema do Enem de 2018, tá bom? Qual foi o tema do Enem 2018? Vocês se lembram? Não lembram? Vou lembrar vocês, tá certo? O tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. E aí, eu pergunto a vocês, essa proposta do Enem foi uma proposta coerente? Claro que vocês só poderão responder esta pergunta, né? Se vocês estiverem de posse, se vocês estiverem aí nas mãos de vocês a proposta do Enem de 2018. Qual foi mesmo o tema? Vamos lá? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Muito bem, essa proposta ela foi elaborada, produzida com 4 textos de apoio. 3 textos verbais e um texto infográfico, que tinham dados numéricos sobre essa realidade do mundo online, tá? Vou passar aqui para vocês rapidamente a ideia central de cada um desses textos, para vocês perceberem se essa proposta foi coerente. E a partir daí, dessa coerência da proposta do Enem, aí vocês vão entender o que é essa coerência e vão seguir essa coerência, não é? Porque o importante é que a gente siga o roteiro dado, né, apresentado nas propostas do Enem. Acho que não há coerência maior do que essa, né? Então você vai ser coerente no seu texto se você for coerente com a leitura dessa proposta. E vou lhe dizer, todas as propostas do Enem são muito coerentes. Os textos estão todos interligados, linkados, relacionados. Existe coesão entre eles, mas coesão é uma outra aula que nós vamos dar. Hoje vamos fixar na questão da coerência. Sejamos coerentes, por favor, com tudo, com nossos pensamentos, com as nossas emoções. Se é amigo, vamos ser amigo, tá certo? Se é aluno, professor, vamos ser aluno, professor. Se é para ser cidadão, vamos ser cidadãos. Ou seja, a coerência tem a ver com a lógica, não é? Então, o texto 1 dessa proposta, tá certo? Que é uma proposta muito interessante. Ela trata de que o autor é um cara chamado Daniel Verdu. Texto 1. Autor Daniel Verdu. O título do texto é O Gosto na Era do Algoritmo. Olha só, o gosto na era do algoritmo. Algoritmo tem a ver com a internet. Tudo bem? A palavra algoritmo vai aparecer nessa proposta do Enem mais ou menos umas 5 vezes. O que é que o Daniel Verdu aborda nesse texto 1? Foi selecionado pelo INEP e que está coerente com o tema. Tem sentido, tem a ver, tem uma relação. No texto, Daniel Verdu afirma que o algoritmo ele constrói um universo cultural adequado com o gosto do consumidor. O consumidor é o usuário, né? O usuário da internet, e é esse comportamento desse usuário que está sendo manipulado. E que essa realidade é a ilusão, existe uma liberdade da ilusão. A gente não tem liberdade quando nós estamos ali utilizando a internet, porque o algoritmo ele está ali ditando as regras daquele jogo, né? E que a liberdade de escolha muitas vezes é gerada pelo algoritmo. Ou seja, então quando você está usando a internet, segundo o Daniel Verdu, e você está escolhendo coisas a partir de uma liberdade que você acha que você tem, essa liberdade é ilusória. O seu comportamento está sendo manipulado. Então observe que muitas vezes a coerência textual de um parágrafo para o outro, ou mesmo dentro do mesmo parágrafo, se dá pela manutenção do tema, por uma espécie de repetição, a repetição chamada necessária, a repetição para dar manutenção. Então note que no texto 1 do Daniel Verdu aparece o algoritmo, esse algoritmo
manipulando o nosso comportamento, porque quando eu estou procurando uma casa, aparecem 1000 propagandas sobre casa. Quando eu pesquiso sobre viagens, aparecem 1000 propagandas sobre viagens. Então eu estou sendo manipulado. E o texto 1 aborda isso. Então existe uma coerência entre o texto 1 e o tema. E o texto 2? O texto 2, o título é A Silenciosa Ditadura do Algoritmo. Algoritmo no texto 1, algoritmo no texto 2. Então existe uma coerência. Então eu não estou falando de 300 temas, 300 assuntos ao mesmo tempo. Não. Estou falando sobre algoritmo, que é a base dessa manipulação desse comportamento, e aparecem subassuntos, subtemas. Mas eles aparecem em primeiro plano, né? O autor é o Pepe Escobar. O que é que o Pepe Escobar aborda no texto 2? O autor afirma que estamos caminhando para um estágio em que a máquina decide qual a notícia que devo ou não devo ler. Eita, interessante, né? Então, ou seja, até a minha leitura está sendo manipulada. A coerência entre o tema, o texto 1, o texto 2 e o texto 3. O texto 3 é um texto infográfico. Ele aborda o que é que o texto 1 aborda, o que é que eu tenho ali, irmãos? É a utilização da internet. E segundo aquele texto infográfico, entre outras coisas, ele mostra que 64,7% das pessoas de 10 ou mais, a partir de 10 anos em diante, já utilizaram a internet. Então imagine a quantidade de pessoas que não estão sendo manipuladas através desse algoritmo que aparece no texto 1, no texto 2. Mais da metade da população, 64,7%. E o último texto é o texto do Tom Chatfield e o título é Como a Internet Influencia Secretamente Nossas Escolhas. Perfeito, os 4 textos estão associados, linkados, coerentes com o tema. Assim deve ser o seu texto. O primeiro parágrafo tem que estar associado ao segundo parágrafo, que tem que estar associado ao terceiro parágrafo e ao quarto parágrafo, né? Muito bem. Observe que há coerência entre o tema e os textos. Tudo bem? Tudo bem. Um texto coerente, ele tem sentido, pessoal. Ele tem lógica. E para que o seu texto, que você vai elaborar com 4 parágrafos, e que eu quero que vocês utilizem a seguinte estrutura, tá bom? Na introdução, tema, tese, numa linha só, argumento 1, argumento 2, fecha. Quando você for para o desenvolvimento 1, você vai reescrever a frase que foi o argumento 1 que você botou na introdução. Lembra? Você botou o tema, tese e argumento 1. Você pega essa frase com o argumento 1 e reescreve no início do texto 1, do desenvolvimento 1, desculpa, para ficar claro para o corretor, que é esse que ele vai ler o seu texto, que o desenvolvimento 1 é ali que você vai afirmar, justificar, exemplificar e concluir a ideia 1 que você apresentou lá na introdução. Lembra que você lá na introdução, além do tema tese, você apresentou o argumento 1, o argumento 2. O argumento 2, aquela frase do argumento 2, você vai reescrever no D1. Ao fazer isso, você vai depois justificar essa frase, buscar um exemplo, uma comprovação através do repertório sociocultural para essa afirmação e concluir. Algumas dicas importantes para que seu texto seja coerente, tá certo? Não escreva sobre diferentes assuntos em um mesmo parágrafo. Cada parágrafo deve ter um tópico frasal, a ideia-chave. A ideia-chave do desenvolvimento 1 é o argumento 1 que está na introdução. A ideia-chave do desenvolvimento 2 é o argumento 2 que você apresentou lá na introdução. Cuidado com as mudanças bruscas de assunto. A quebra de continuidade da continuidade lógica do texto interfere na compreensão do seu texto. O corretor ele vai se perder se você fizer mudanças bruscas de assunto. 3. Não esqueça da manutenção do tema. O que é que você conclui? O tema. O que é que você desenvolve no desenvolvimento 1 e 2? O tema. Então é preciso sempre estar retomando o tema, tá? Mas sempre que for necessário, não exagere na repetição não, tá bom? Siga a estrutura básica dos parágrafos. Qual é a estrutura? É essa que eu dei agora para vocês, tá certo? Então não esqueça, no desenvolvimento você vai afirmar, justificar, exemplificar e concluir, tá certo? Então um texto coerente é um texto
Lógico. Boa prova para vocês, boa redação. Até a próxima aula. Yeah. Essa daqui eu gravei com meu parceiro Saulo Fernandes. Deixei a voz dele no refrão pra gente cantar junto e tirar aquela onda, certo? E aí eu queria saber quem é que acerta, quem é que adivinha, quem é esse tal de Agenor que a gente tanto repete no refrão. Vamos lá com a gente então, assim, ó. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como um Agenor. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como um Agenor. Diz que vai me esperar, mesmo que não espere. Fale que eu sou sua vida, seu mundo. Exagere, esse é o oxigênio pro meu bom humor. Viva o momento, seja ele como for, que o futuro não existe ainda. E sinceramente ele me desanima, porque eu posso ter tudo, mas posso não ter nada. Preciso de um passatempo nessa estrada, alguém que me elogie, que me conte uma piada, um refri, uma coxinha, uma empada, sei lá. A depender da fome é o melhor banquete. Eu tô com fome de vida, me atira nela sem colete. Tenta fazer eu me sentir o primeiro e diz que me quer por inteiro, vai. Tenta fazer eu me sentir o primeiro e diz que me quer por inteiro. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como um Agenor. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como um Agenor. Sou bom ator, eu finjo bem, mas meu olho não disfarça quando eu gosto de alguém. O meu bom dia é um depoimento, a minha vida se resume ao momento. Esperar me causa angústia, angústia causa inspiração. A vida é uma espera em construção. Cada azulejo é um palco, cada palco uma situação. Eu sou refém da minha própria atuação. Eu reparei no seu rosto e em cada bordado. Enquanto você dorme, eu sonho acordado. Faço do ônibus a minha limusine, e do futuro cada metro que se aproxima. Então me abraça, abraça forte, chama minha atenção mais do que um holofote. Vai, então me abraça, abraça forte, chama minha atenção mais do que um holofote. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como um Agenor. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como um Agenor. Faz parte do meu show, porque eu sou exagerado como um Agenor. Nossos destinos foram traçados, porque eu sou exagerado como um Agenor. Jogada a seus pés, porque eu sou exagerado como um Agenor. Faz parte do meu show, porque eu sou exagerado. Vai, eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como um Agenor. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como um Agenor. 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 Porque eu sou exagerado. Olá meninas, sejam bem-vindos. E a nossa aula de hoje é sobre reino protista ou reino protoctista, tá? Olha só, pela classificação de Whittaker, algas e protozoários estão enquadrados e organizados no reino protista. E Whittaker dividiu todos os organismos do planeta Terra em 5 grandes reinos. Reino Monera, ou reino das bactérias, reino protista, ou reino das algas e protozoários, reino Fungi, ou reino dos fungos, Plantae, ou reino das plantas, e Animalia, ou reino dos animais, certo? O reino protista, ele possui exemplares uni- e pluricelulares, ou seja, exemplares que só têm uma célula e exemplares que têm 2 ou mais células.
É constituído por seres capazes de fazer fotossíntese, que são as algas, e seres heterótrofos, que são os protozoários de vida livre ou patogênicos. Aqui eu tenho, por exemplo, uma situação de um protozoário que pode provocar doenças. As doenças provocadas por protozoários, elas são chamadas de protozooses. Aqui eu tenho o exemplo do Plasmodium sp, que é um protozoário que provoca a malária. Outros exemplares do reino protista são úteis ao homem, como por exemplo as algas comestíveis, que a gente vai falar daqui a pouco. Meninos, quais são as características relacionadas às algas? São uni- ou pluricelulares. Existe alga unicelular, que é a euglena. Existem algas pluricelulares, as clorófitas, aquelas algas verdes que são muito comuns de serem vistas nas praias do Brasil, né? As algas são seres eucariontes, ou seja, o seu material genético é organizado no núcleo, elas possuem carioteca ou membrana nuclear. As algas também são autótrofas, elas possuem clorofila e elas são fotossintetizantes, elas realizam processo fotossintético e liberam para o ambiente o gás oxigênio. O corpo de uma alga ele é um talo. Ela não possui raiz, ela não possui caule, ela não possui folha, como por exemplo uma planta. No passado havia muita confusão, né? Muitos queriam classificar as algas no reino plantae, mas isso não é possível, porque as plantas são organismos que possuem tecido verdadeiro, tá? Tecido é um conjunto de células especializadas e as plantas possuem tecido, que são células especializadas. As algas não. As algas não possuem tecidos verdadeiros. O corpo delas é um talo. E aquilo ali é a estrutura corporal desses organismos. Geralmente, as algas elas são encontradas nas águas, em águas doces e são encontradas também em água salgada, tá? São muito comuns em ambientes oceânicos. Vamos falar um pouquinho sobre a importância das algas. Eu já ouvi muito, inclusive de muitos alunos me perguntarem se as florestas tropicais são o pulmão do mundo. Gente, esse conceito aí ele já foi retificado há algum tempo. O pulmão do mundo são os oceanos. 55% do oxigênio produzido e disponibilizado no planeta Terra vem da área oceânica, vem das algas. Então as algas são as maiores produtoras de oxigênio do planeta. E os oceanos são o pulmão do mundo. Não que não haja uma importante contribuição das florestas tropicais, como a Mata Atlântica, como a Amazônia, sim. Mas a maior produção de oxigênio atmosférico, ela está presente onde? Nos oceanos. Há também a importância das algas, na culinária. Muitos exemplares são utilizados, ao redor do mundo, e muitas pessoas apreciam os pratos que são feitos com algas. Há também o agar, e a algina, que são substâncias extraídas da água. São substâncias extraídas das algas e utilizadas pelos seres humanos. Por exemplo, o agar é um importante meio de cultura para crescimento bacteriano em laboratório. A algina, ela pode ser utilizada em grandes confeitarias, porque ela é um importante estabilizador, ela dá consistência a sorvetes, a gelatinas, a doces. E meninos, em relação às algas, a gente destaca muito a contribuição delas na produção de oxigênio atmosférico, Isso é muito importante, isso é muito cobrado nas avaliações de Enem e de vestibular, certo? E quem são os protozoários? Existem protozoários de vida livre, Aqueles que não causam nenhum dano à espécie humana. Existem os protozoários patogênicos, aqueles que podem provocar doenças. Aqui eu trouxe duas imagens para vocês. Aqui eu tenho a ameba, que é um protozoário que pode provocar uma doença, que afeta o nosso sistema gastrointestinal, que é a amebíase. E aqui em cima eu tenho a ilustração do Plasmodium sp, que é um protozoário que está associado à malária, uma doença muito comum no norte do Brasil e muito comum no continente africano. Então, meninos, os protozoários são unicelulares, eles possuem célula eucariótica, DNA também organizado no núcleo celular, certo? Eles são heterótrofos, à exceção do esperotomo, que é um exemplar que mede cerca de 3 centímetros, Alguns protozoários apresentam estruturas de locomoção, outros protozoários não apresentam estruturas de locomoção. Isso, inclusive, é um critério de classificação, E
eu já falei, há exemplares patogênicos que podem provocar doenças e há exemplares de vida livre, como por exemplo o paramécio. O paramécio é um protozoário que não causa nenhum dano à espécie humana. A reprodução desses organismos geralmente é assexuada, ou seja, eles formam clones, que são indivíduos geneticamente idênticos ao indivíduo matriz, ao primeiro que lhe deu origem. E meninos, eu trouxe para a nossa discussão uma questão do Enem 2011, tá? Sobre esse conteúdo que é o reino protoctista. Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água acumulados durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que se pensassem usá-las como biofiltros para a limpeza de ambientes aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e fósforo de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados nas algas. Na técnica do cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo um maior equilíbrio ecológico. Perceba, se entendeu que as algas são capazes de retirar do ambiente determinados resíduos, tá? Inclusive compostos nitrogenados produzidos pelos animais. Então, o que se fez? Para se manter o equilíbrio de um ecossistema, se utiliza o quê? Uma técnica de cultivo integrado, que é o que a gente vai ver agora. A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado. Por quê? Porque quando eu coloco alga e animal em crescimento equilibrado, eu tenho um equilíbrio naquele ambiente natural, certo? Então, analisando essas alternativas presentes na questão do Enem 2011, só existe uma alternativa correta, tá? Que é a letra D. Ela fala o seguinte: as algas usam os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo dos animais e durante a síntese de compostos orgânicos liberam o oxigênio para o ambiente. Ou seja, as algas elas aproveitam os resíduos, inclusive os resíduos produzidos pelos animais, realizam o processo fotossintético e libera o oxigênio para a atmosfera, certo? Então, essa questão aqui foi uma questão do Enem 2011 e a alternativa correta é a letra D de dado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? E até a próxima. E aí, esse coração de estudante acompanhou bem as aulas de hoje? E a mente do estudante está ativa, aprendendo mesmo? Lembrem-se, nós estamos na plataforma tvenem.com.br, nós estamos também nos canais e plataformas de vídeo e, claro, estamos na TV aberta e nas TVs a cabo. Você tem que ficar atento, procurar crescer sempre, luz na sua mente. TV Enem, paz, luz para você e até a próxima.